Fala galera, ligada no canal, beleza? Meu nome é Fernando, este é mais um Zona Mista e hoje vamos falar do Flamengo que se reforçou e se reforçou muito bem nessa janela de transferências. Mas antes, peço que você, por favor, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal, se inscreva nessa jossa. Vamos me ajudar a chegar nos 300 inscritos, que é a próxima meta do canal, tá bom? Mas vamos falar um pouquinho de Flamengo e chegar no que interessa, porque o Flamengo, ele já oficializou, já até bidou, né? Vou utilizar o termo bidou, para colocar no bid as chegadas do Samuel Lino e principalmente do Emerson Royal, né? Então, o Flamengo já pode contar com esses reforços para o segmento, para o andamento da temporada. O que isso significa, Fernando? Vamos conversar desde o começo, porque já chegou falando do bid e eu quero saber um pouquinho mais. Vamos falar disso, tá bom? Já vamos deixar claro que o Flamengo, com este elenco que ele tem agora, ele briga por todas as frentes que ele tem, tá? Ele vai brigar pelo Campeonato Brasileiro, que ele hoje é primeiro colocado com um jogo a menos. Ele vai brigar. Ele vai brigar pela Copa do Brasil. Ele enfrenta o Galo amanhã no Rio de Janeiro, primeiro jogo. Ele enfrenta o Galo, vai poupar jogadores e mesmo assim ele vai entrar como um dos favoritos à competição. Na Libertadores ele enfrenta o Internacional no primeiro jogo em casa, devido à sua campanha que não foi tão boa. E ele é favorito nas três frentes. O Flamengo ele já tinha um time muito forte, um elenco bom, e todas as peças que ele precisava de reposição ou de fortalecimento, ele foi no mercado e trouxe bons jogadores. Tá? Vamos começar pelo Saul. O Saul ele vem para repor a saída do Gerson. É o mesmo jogador? Tem a mesma característica? Ele não tem, mas nem de longe, tá? O Saul, ele é um jogador que costuma fazer o meio de campo. Ele trabalha como segundo volante, já trabalhou assim no Atlético de Madrid com o próprio Felipe Luiz. Ele já trabalhou como terceiro homem de meio campo, famoso camisa 8, já trabalhou como camisa 10 e também pode fazer aquela função do Gerson, que é o falso ponta, né? Que ele avança, volta para marcar, recompõe, auxilia na marcação. Não vejo ele hoje, com todo mundo à disposição, como titular desse time do Flamengo. Para mim, o meio-campo titular deste time do Flamengo hoje é Arrascaeta, Eric Pulgar e o Jorginho. Como o Eric Pulgar está machucado, então provavelmente o Saul vai tomar essa vaga momentaneamente. Tá? Mas todos em posição, nas suas melhores condições, acho que o Saul vai acabar vindo, mas vindo para disputar vaga e para poder ajudar em determinados momentos da temporada. Aí, o Flamengo traz o Emerson Royal. Mas antes para a gente falar do Emerson Royal, a gente tem que falar do Wesley, tá? Porque eu vi muita gente falando que o Emerson é pior que o Wesley, que o Emerson não está nem entre os 10 melhores laterais do Brasil, né? E é um posicionamento que eu particularmente discordo. Mas o Flamengo ano passado ele teve uma proposta da Atalanta que eram 16 milhões de euros fixos, podendo chegar a 20 com as variáveis. Com isso, o Flamengo não vendeu. Eu mesmo fui um dos que reclamei com meus colegas flamenguistas falando, olha, era uma proposta de 20 milhões por um lateral, dificilmente o Flamengo vai conseguir algo, só se ele realmente tiver um ano maravilhoso de 2025 e se valorizar ainda mais. O que aconteceu? O Emerson, o Wesley tem uma final de Copa do Brasil muito boa. Ele é o melhor jogador do jogo do Flamengo e da final, tá? Entre Flamengo e Atlético Mineiro, acho que o melhor jogador foi realmente o Wesley. Ele se valoriza, ele vai para a seleção brasileira, ele faz um bom mundial. Com isso, o Wesley recebe a proposta da Roma de 25 milhões de euros, mais 5 milhões de euros de bonificação, ou seja, 25 podendo chegar a 30. Quando o Flamengo vai e traz o Emerson Royal, o Flamengo paga 9 milhões de euros. 9 milhões de euros pelo Emerson Royal. Somente a diferença de valorização do ano passado para esse ano do Wesley pagou o Royal.
Ele tinha uma proposta de 16, recebeu uma proposta de 25, o Flamengo vendeu, valorizou cerca de 9 milhões de euros de um ano para o outro. Só com esta valorização, o Flamengo pagou o Royal, gente. Do ponto de vista financeiro, foi um baita de um negócio. Foi um baita negócio, tá? Acho que eu não tenho nem o que poder falar desse negócio. Foi uma aula de negociação que o Flamengo fez. Do ponto de vista técnico, são jogadores muito parecidos. O Wesley está num momento melhor e está jogando melhor. Mas o Emerson Royal não deixa de ser um bom jogador. Ele jogou razoavelmente bem no Betis. Ele é um jogador que foi para o Barcelona. Não conseguiu entregar no Barcelona, mas até que foi bem. Dentro da Premier League sofreu um pouco, mas jogou no Tottenham também. Jogou principalmente ali no West Ham. E no West Ham conseguiu se sobressair para sair desse centro, né? Para sair do West Ham. Jogou também na Itália, ele jogou 26 partidas no Milan, ele teve uma temporada no Milan, acaba sendo um pouco inconstante, eu acho ele mais inconstante que o Wesley, mas é um jogador de nível, é um jogador que vem para cá e vai poder auxiliar o Felipe nesta caminhada, tá? Saindo desse termo do Royal, vamos colocar assim, vamos falar do Samu Lino, que para mim é a grande contratação da janela, é a grande contratação do Flamengo. O Samu Lino vem para cá por 22 milhões de euros. O Flamengo paga 22 fixos, podendo chegar a 24 com variáveis. E, assim, o Samu Lino, diferente do Saul Niguez, tá? O Saul era um jogador que não tinha mais mercado no segundo escalão da Europa, tanto que ele estava indo para o Trabzonspor. O Samu Lino não, o Samu Lino era outra ideia. O Samu Lino, até pouco tempo atrás, ele tinha uma proposta para ir para o Napoli. O Napoli que tem o David Neres, McTominay, De Bruyne, Lukaku. Ele tinha proposta para ir para o Napoli, acabou não querendo ir. Uma proposta de mais ou menos 24, 25 milhões de euros. Era um time de primeiro escalão italiano, talvez de segundo para primeiro europeu, coloco assim num nível muito parecido com o do Borussia Dortmund, por exemplo. Mas era um cara que tinha mercado. Ou seja, o Flamengo está numa condição financeira que ele foi na Europa, num time grande da Espanha, e tirou um ativo desse time grande de lá. Um ativo que tinha mercado na Europa. Ponto. Isso é indiscutível, gente. Tá? Isso é indiscutível. Ele tinha propostas. E ele vem para o Flamengo. Acho que o que vai pegar no caso do Samu Lino foi o valor pago. Por quê? Quando você tem um valor acima de 20 milhões, ou que é 20 milhões pago, esse jogador ele tem que vir com a régua muito no alto. Ele tem que vir para decidir jogo, ele tem que vir para decidir campeonato. Eu não vou cobrar que o Samu Lino tenha os números do Bruno Henrique em 2019, que o Bruno Henrique fez 35 gols em 2019, que é algo assim que o Bruno Henrique nunca conseguiu repetir na carreira o que ele fez em 2019 praticamente. Teve um ótimo 2020, um bom 2021, mas 2019 dele foi sublime. E o Samu Lino, ele não vai ser o cara que vai te entregar 30 gols. Mas ele pode entregar os seus 15, os seus 18 gols e ser completamente determinante no sistema de jogo do Flamengo. Eu creio que além da grife, que além da qualidade, o Felipe, que está falando com o Boto para essas contratações e com o Mbappé, eles estão procurando jogadores que se encaixem no sistema, que consigam executar com primazia aquilo que o Felipe quer. E eu acredito que o Samu Lino vai conseguir entregar isso. Lógico, entregar é importante, mas ele também precisa de números. Porque se for para contratar por 22 milhões um cara que vai te entregar 9, 10 gols na temporada, aí, meu amigo, é passar o atestado de burrice. Não obstante todos eles, né, vamos falar um pouquinho do Carrascal também, porque o Carrascal tá para finalizar a negociação com o Flamengo, ele já tá chegando, é praticamente reforço do Flamengo, só vai fazer os exames médicos e ser oficializado. O Carrascal vem para ser o reserva do Arrascaeta, é um jogador colombiano, ele já jogou por aqui, saiu daqui aos mais ou menos 6 milhões de euros, teve uma negociação que variou entre 6,5 e 7 milhões de euros quando ele foi para o Dinamo de Moscou. O Dinamo de Moscou vende ele para o Flamengo. Não acho que ele vale os 12 milhões de euros que o Flamengo gastou nele. Eu não acho. Mas também eu entendo o movimento de mercado, tá? Quando você tem dinheiro, né, normalmente vão querer encarecer o ativo para retirar cada centavo a mais que puderem de você. É o que o Dinamo de Moscou fez com o Flamengo.
E com todos esses jogadores, eu acho que a grande dificuldade deles, acho que o Carrascal um pouquinho menos, porque o Carrascal já jogou aqui na América do Sul um pouco, então tem uma pequena noção do que é e como funciona isso. Que é o nosso calendário, que é o estilo como o jogo é pensado aqui. Aqui a gente tem uma culinária diferente, um calendário diferente, uma pressão diferente da torcida. Né? O projeto do Flamengo eu não preciso nem falar que ele é muito... É um projeto de sucessos, é um projeto que visa uma certa grandeza. O Flamengo está de olho nas 3 competições, eu não tenho dúvidas disso. E tem elenco e possibilidade de chegar nas 3 competições. Se você pega de 2019 para cá, a única exceção é o Fluminense em 2023, tá? Mas o Flamengo em 19, Palmeiras em 20, o Palmeiras em 21, o Flamengo em 22 e o Botafogo em 24, todos eles ganharam 2 dos 3 maiores títulos que a gente trabalha, né? Que é a Libertadores, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai ter possibilidades. O Flamengo vai ter um time muito equiparado e forte. E tem ótimas opções em todo o seu elenco. Você pegar o elenco do Flamengo hoje, você tem no gol o Matheus Cunha, que vai sair, ok, mas até o final do ano ele é goleiro do Flamengo. Matheus Cunha e o Rossi. Você vai na lateral direita, você tem 2 jogadores com uma temática totalmente diferente, que é o Varela, que é construtor, e o Emerson Royal, que é mais físico, que é mais fundo, que é mais porrada. Você vai para a zaga, você tem 3 ótimos zagueiros, que são o Léo Ortiz, o Danilo e principalmente o Léo Pereira. Talvez você até possa pensar, tá, num Pablo, ou em buscar um outro zagueiro no mercado, subir um moleque da base. Lateral esquerda não preciso nem falar. Você tem um Ayrton Lucas, que é um cara mais físico, que chega no fundo. O Vinha, que é construtor, que é um cara que constrói jogo e até joga como zagueiro também. E você tem o Alexandre, que é a junção do melhor dos mundos, que ele tanto constrói, ele tenta ser físico também, atua na linha defensiva e consegue chegar para construir jogo. Você vai para o meio campo, você tem o Everton Araújo, que é um ativo da base, que tem muita qualidade. Você tem o Pulgar, você tem o De La Cruz, que ainda que esteja com problemas físicos, quando joga e joga bem. Você tem o Alan, que começou mal no Flamengo e parece que está se acertando. Tem muita qualidade. Aí você vai ter o Saul, que pode jogar por ali. Você tem o Jorginho, que faz a posição de segundo volante. Tem muita qualidade esse time do Flamengo. No meio campo você vai ter somente a Arrascaeta e o Carrascal para ser reserva dele. Nas pontas, na ponta direita você vai ter o Luiz Araújo e o Michael, que pode jogar ali. No ataque você tem o Pedro e o Juninho. E o Alacian, que também pode jogar ali. Pode jogar até como 10 também, sendo recuado. Na ponta esquerda você só vai ter o Samulino e o Cebolinha. Isso que eu nem mencionei ainda, o Bruno Henrique e o Plata, que pode jogar nas duas também. E o Bruno Henrique jogar nas duas. Flamengo vai ter elenco para 3 competições. Se você pega um time reserva do Flamengo hoje... É um time que vai ter Carrascal, é um time que vai ter Bruno Henrique, é um time que vai ter Plata, é um time que vai ter Cebolinha, é um time que vai ter Vinha, é um time que pode ter Danilo, pode ter o Léo Pereira, é um time que vai ter Varela, é um time muito qualificado. O reserva do Flamengo. Hoje eu coloco o Flamengo em todas as competições. E antes que digam, né, que o Flamengo tá chovendo no dinheiro, vou deixar até aqui quanto o Flamengo gastou. O Flamengo gastou 43 milhões de euros. São 22 milhões de euros no Samulino, 9 milhões de euros no Emerson Royal e 12 milhões de euros no Carrascal. Eu não vou colocar aqui também as bonificações, porque o valor pode escalonar até 46 milhões de euros. Dá um pouquinho, quase 300 milhões de reais. Tá? Se eu não me engano, acho que são 294. É uma grana boa, só que o Flamengo teve 25 milhões de euros no Gerson e o Flamengo teve 25 milhões de euros no Wesley. A venda desses 2 ativos já superou o que o Flamengo vai gastar com a compra desses jogadores. Isso que eu não falei do Jorginho, que eu também não vou trazer no vídeo. O Jorginho veio no início da janela, já jogou o Mundial, já está jogando, está tendo uma toada de partidas em sequência. E o Saul, que veio a custo zero, gente. O Flamengo ele tem uma competência em montar o elenco com ótimos jogadores, principalmente na questão do Wesley e do Gerson saindo. E olha que ainda podem existir outras vendas. É um time muito qualificado, é um time muito forte que vem para brigar em todas as frentes que disputar.
Você flamenguista, quero saber, deixa o seu comentário aqui, me fala o que você pensa. Você que não é flamenguista, me fala o que você está achando desse novo Flamengo. Me fala o que você está pensando, que eu gosto de acompanhar cada comentário de vocês, tá bom? Peço que você curta, compartilhe e se inscreva nessa jossa, galera. Você que gostou, dá um curtir. Você que não gostou, se quiser dar um dislike, não tem problema nenhum também. O que vale é o engajamento, tá bom? E por hoje, gente, é só. Daqui a pouco tem derby e amanhã vamos falar sobre. Um abraço e uma ótima noite para vocês.